A história se inicia com uma garotinha órfã, completamente sozinha nesse mundo. Ela dedicou sua vida no trabalho e foi traída e assassinada. Em seu último momento, seu desejo foi concedido, mas, por coincidência, ela reencarnou como uma criança nobre prestes a morrer. As empregadas, desesperadas, pediram que chamassem o médico depressa. Todo seu corpo está em chamas. A empregada segurou sua mão e disse que estava ali para a jovem senhorita. Chorando, ela pediu que a pequena aguentasse firme. O médico chegará em breve. A garota, apenas ouvindo, reconheceu a voz do homem no fundo. Olhando para ela de forma fria, ele disse que, se fosse para ela morrer, que morresse com dignidade. Quando a pequena percebeu que reencarnou na família do homem que a matou, ela realmente pensou: existe mesmo uma vida assim? A cena corta para o dia seguinte. Está um dia lindo. A empregada chamava pela pequena Aeryn. Ela é adorável e encantadora. A serva, preocupada, disse que ela não deveria se mover assim. Aeryn perguntou por que não. Ela se sente muito melhor agora. Agora está tudo bem. Eu já posso pular assim. A serva pegou a pequena no colo e disse que sabia que ela se sentia melhor, mas hoje ela precisava descansar direito no seu quarto. Caso algo de errado aconteça e Aeryn tenha febre novamente, a serva poderia realmente ser expulsa da família Brownell. Aeryn pensava: tantos lugares para nascer, e parou logo na família Brownell. Ela não consegue se adaptar, não importa quantas vezes ouça o nome de sua família. Seu local de trabalho por 10 anos como secretária e o lugar onde todas as conspirações de Heavenik Brownell começaram. Ela nunca imaginava que, mesmo depois de reencarnar, estaria tão presa nisso. Pelo fato de ainda haver o retrato do duque anterior pendurado antes de Heavenik assumir o título de duque. Então Aeryn voltou para a época em que começou a trabalhar ali. O duque anterior se chamava Rafael Brownell. Naquela época, ele tinha 3 filhos, todos eles com problemas complicados. Na época, Rafael enfrentou grandes dificuldades para escolher um herdeiro. No final, entre os 3, apenas Heavenik parecia digno de herdar o título de duque. Assim que ele teve certeza de que herdaria o título de duque, começou a fazer várias maldades, em segredo, do duque anterior. Entre essas maldades, todas as tarefas relacionadas à lavagem de dinheiro e corrupção foram confiadas a ela como secretária. Aeryn realmente pensou que, se trabalhasse duro com determinação, seria reconhecida, mas ele apenas sugou seu sangue e a matou. Durante esses 10 anos como secretária, Aeryn viu várias pessoas morrerem nas mãos de Heavenik, mas mesmo assim, ela não pensava que morreria como eles. Ela era uma pessoa talentosa que foi criada sob o patrocínio da família Brownell. Então ela pensava que, se o Brownell reconhecesse seu valor e visse como ela se dedicava, em algum dia seria recompensada. Mas ao invés disso, ela trabalhou até a morte. Aeryn se perguntou qual seria seu valor. No final, ela também era apenas um descartável de origem plebeia. Em seu passado, onde ela morreu, era um resort com vista para o mar. A secretária foi para lá nas férias que recebeu pela primeira vez em 10 anos. Ela pensou que a tranquilidade a agradaria, mas isso também significava que era um lugar perfeito para morrer, onde ninguém ouviria seus gritos por ajuda. Mesmo implorando para viver de forma servil, não havia ninguém naquele lugar que realmente se importasse com ela. Então, no final, a garota enfrentou sua morte solitariamente, sem amigos queridos, sem amores, sem uma família calorosa e sem um lar para voltar, sentindo seu corpo esfriar levemente. Bem, quando se vira aliado de um vilão, não tem como não chamar isso de karma. A serva chamou a senhorita e disse que está realmente aliviada que ela tenha se recuperado rapidamente. Na verdade, a serva passou a noite inteira rezando para que a pequena não ficasse doente. Ela não sabe se suas orações tiveram efeito. Aeryn ficou emocionada. Ela não esperava ouvir palavras tão gentis enquanto lamentava sua situação. Mari disse que vai trazer um lanche que ela gostar como sobremesa e perguntou se tem algo especial que ela queira comer. Tem biscoitos, framboesa e leite. Aeryn pensou que todos esses lanches parecem familiares.
A Erin percebeu que a serva estava dando a comida que recebe para ela. É exatamente o mesmo menu que os criados da família Brownell recebem como lanche após as refeições. Mesmo assim, ela não quer tirar o lanche das pessoas que trabalham ali. A Erin disse que não quer comer muito. Mari perguntou se estava tudo bem, e quando ela quisesse comer, era para avisá-la, pois tem bastante comida guardada. A pequena estava emocionada com todo o cuidado que Mari tem com ela. A serva não comia às vezes para poder guardar para a garota. Mari, pensando, percebeu que os boatos de que a família não tratava a pequena tão bem é verdade. Erin Brownell, entre os 3 filhos do duque anterior, ela é a filha única de Colony Brownell. Ele abandonou a família, dizendo que ia se casar com uma mulher de baixa condição social. Colony, o duque, não se dava bem, e por isso Erin não era tratada como neta do duque. Depois da morte de Colony e sua esposa, ela veio para a família do duque. A pequena pensava que, mesmo tendo uma serva como Mari, não faz sentido a neta de um duque ser tratada assim, dormindo em um quarto usado como depósito e comendo da comida da empregada. Deitada, ela pensou no que o duque disse. A pequena tem medo dele, no ano em que começou a trabalhar. Quando Erin chegou na mansão, a secretária havia falecido há muito tempo por conta de um acidente. Disseram que foi uma morte acidental, mas entre os criados de Havenick, ninguém acreditava que isso fosse verdade. Ele era aquele cara que, mesmo com sua sobrinha morrendo de febre, se irritava, falando para ela não o incomodar. Para ele, a pequena era só uma criança inútil. Era óbvio, mesmo sem ver, Havenick se livrou de Erin. Se ela ficasse na casa quieta, seria adotada por Havenick sem chance de se salvar, e seria morta por ele novamente, como em sua outra vida passada, que não teve chance de escapar. Mas dessa vez, ela não quer morrer assim. A Erin, pensando, tem certeza de que há uma razão para ter reencarnado como uma Brownell. Pode ser uma revelação de Deus para reparar o karma de sua vida passada. Viver confortavelmente também não está funcionando para ela. Então, como sempre, ela apenas vai sobreviver com determinação. Então, acima de tudo, Erin não pode deixar ser adotada por Havenick. Caminhando pela biblioteca da mansão Brownell, seus olhos atentos vasculham as estantes repletas de livros. Vamos ver, ela murmura para si mesma, determinada. Ela tem certeza de que o que procura está ali. A grandiosa biblioteca da família Brownell não é apenas um espaço para leitura, mas um símbolo do poder informativo e econômico do duque. Construída como um anexo à mansão, seu tamanho impressionante reforça a influência da família. Em meio a tantos registros e documentos valiosos, há inúmeras informações úteis. Erin mantém sua expressão séria enquanto pensa sobre o motivo de ter vindo especificamente à biblioteca da mansão Brownell. Ela busca algo essencial para seu plano. Seus olhos percorrem as prateleiras até que, finalmente, encontra o que procurava. Ela diz: "Ah, encontrei." Diante dela, livros sobre ciências básicas e avançadas de magia. Durante a noite passada, a Erin elaborou cuidadosamente um plano e, para colocá-lo em prática, precisará de conhecimento sobre ciência mágica. Determinada, ela estende a mão para pegar os livros. Se quisesse mudar seu destino, precisava começar por ali. A Erin abriu o livro e começou a ler com atenção. Ciência mágica, um campo de estudo que pesquisa o poder mágico de forma científica, principalmente focado na criação de ferramentas mágicas, usando pedras de poder mágico como base. Os cientistas mágicos inventaram muitas ferramentas que ajudam no cotidiano ao pesquisar ciência mágica. Graças a isso, o Império Atwider conseguiu alcançar muitos avanços civis. A Erin folheou as páginas. Esse conhecimento poderia ser a chave para sua sobrevivência. No entanto, as ferramentas mágicas consomem uma quantidade considerável de pedras de poder mágico, e como a própria mineração dessas pedras está diminuindo, havia um ditado entre os pesquisadores sem dinheiro: nunca se envolva com ciência mágica, pois é uma pesquisa extremamente cara. Mas para a Erin, isso não era um problema. Claro, Brownell é uma família nobre reconhecida no Império, então isso não será uma preocupação. Ela segurava uma pilha de livros pesados, determinada a aprender tudo o que podia, porque o único interesse de quem deseja adotá-la é a ciência mágica. Mas ao virar o corredor da biblioteca, a Erin parou de repente.
Seus olhos se arregalaram ao ver uma mesa lotada de livros, papéis e anotações. Meu Deus, o que é tudo isso? Erin abriu um dos cadernos espalhados na mesa. Minha própria ciência mágica. As anotações falavam sobre métodos de fusão. Todos os documentos ali eram materiais de pesquisa relacionados à ciência mágica. Ela folheou mais algumas páginas. Será que isso... Antes que pudesse terminar seu pensamento, uma voz estrondou pelo ambiente. Solte! A Erin sentiu um arrepio e sua expressão mudou completamente. Ela o reconheceu imediatamente. É o Jeffrey, não é? Jeffrey Brownell. Ele é o terceiro filho do atual Duque Rafael, um pesquisador excêntrico que as pessoas chamam de cientista mágico louco. Basicamente, ele não interage com ninguém da família do Duque. Ele se dedica exclusivamente à sua própria pesquisa, trancado no laboratório. Isso significa que, se Erin tiver conhecimento sobre ciência mágica, pode chamar a atenção dele. Cientista mágico louco. É meio bizarro, mas, claro, ele age como se estivesse um pouco fora de si. E é bastante excêntrico, mas... Ele não vai matar pessoas como Havenick, certo? Erin engoliu em seco, tentando manter a compostura. Ah, olá! Ela forçou um sorriso ao ver Jeffrey bem na sua frente, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, solte o que você está segurando, solte agora mesmo! A Erin congelou. Ela realmente tinha mexido no que não devia. Desculpe, não foi de propósito. Não fique enrolando. Desapareça. Certo. Sem ter outra opção, Erin saiu da biblioteca com um suspiro pesado. Sentada sozinha, ela olhava para os livros que conseguiu levar. Estou ferrada. Jeffrey odiava de forma patológica quando alguém mexia em suas coisas, e ela simplesmente esqueceu disso, e ainda teve a audácia de fuçar no diário de pesquisa dele. Que idiota! Eu quero me dar mal, é? De qualquer forma, Erin tentou se aproximar de Jeffrey para fazer com que ele a adotasse. Ela não sabia muito sobre ciência mágica, mas, como já experimentou a tecnologia mágica do futuro, será que Jeffrey também se interessaria? Que interesse! Já foi uma sorte não ter sido expulsa. Ela choramingou sobre a mesa, frustrada. Mesmo assim, a Erin espiava por trás de um livro, ainda determinada. Não podia desistir tão fácil. Ainda havia muitos números e símbolos básicos listados, mas a equação escrita no diário, com certeza era a equação de poder mágico de Elfro. Elfro era uma equação de poder mágico que foi chamada de revolucionária na ciência mágica. Usando Elfro, com uma quantidade mínima de pedras mágicas, era possível criar ferramentas mágicas. A fórmula era tão complexa e difícil que levou muito tempo para ser comercializada, mas, eventualmente, tornou-se uma equação tão importante que não havia mais ferramentas mágicas sem Elfro. Mas Elfro não foi originalmente desenvolvida no laboratório de Havenick. Depois de se tornar o herdeiro, Havenick começou a destruir os negócios da família um a um. Tudo ou nada. Mercados, imóveis, fundição, comércio. Ele derrubou tudo. Mesmo assim, apesar de desperdiçar constantemente a fortuna, a família conseguiu se manter graças à equação de Elfro. Mais tarde, isso não foi suficiente e chegaram a desviar dinheiro até do Tesouro Imperial. Na vida passada, Havenick se orgulhava imensamente de que, graças à sua descoberta, a família Brownell se beneficiaria muito, mas a base dessa equação está com Jeffrey. Será que Havenick roubou os resultados da pesquisa de Jeffrey? A Erin ficou em silêncio, processando tudo. Quero dizer, essa equação será uma invenção que será realmente útil daqui a alguns anos. Portanto, não devemos entregá-la a Havenick. Mas Jeffrey não deve se importar, contanto que ele continue pesquisando, não é? Claro, se ele estivesse interessado, ele teria vindo ao meu escritório na vida passada e ficado bravo. A Erin olhou de relance e viu Jeffrey frustrado. Droga, isso não é... Ele bagunçou o próprio cabelo, claramente irritado. Que problema é esse para ele agir assim? Enquanto observava, um papel caiu perto dos seus pés. A Erin pegou e começou a ler. A equação não está funcionando bem. Seus olhos se arregalaram. Espera. Erin se aproximou de Jeffrey com um olhar determinado. Desculpe interromper enquanto está trabalhando. Jeffrey ergueu uma sobrancelha, mas antes que pudesse responder, Erin continuou. Não é isso, mas tenho algo a te dizer.
No mesmo instante, Jeffrey puxou o papel de sua mão e se virou. A Erin viu sua expressão mudar enquanto ele rapidamente pegava o papel de volta e voltava a escrever. Ela hesitou por um momento, mas então respirou fundo. Jeffrey virou para encará-la. A equação está errada. Ele ficou em silêncio, surpreso. Jeffrey apertou o punho com força. A Erin estremeceu. O que você está falando? Parece que ele está bravo. Por quê? Eu não peguei nada. Eu também não atrapalhei, não foi? A Erin sentiu seu rosto esquentar de frustração. Eu só estava tentando ajudar. Ela gritou. A equação está errada, e está errada em 3 lugares. Jeffrey disse, o quê? Mas antes que pudesse falar mais alguma coisa, a pequena saiu correndo. Sem olhar para trás, ela seguiu direto para seu quarto. Jogando-se na cama, enterrou o rosto no travesseiro. Eu devo estar ficando louca. Comecei a gritar sem pensar nas consequências. Não só não fui adotada, como agora também vou ser odiada por ele. A Erin suspirou, deitada na cama, encarando o teto. O que fazer agora? Acho que não vou ser adotada. Eu deveria apenas fugir, ou talvez procurar algum parente distante da família. Mas então, ela se sentou de repente, determinada. No momento, não há nada que eu possa fazer. Só preciso me desculpar sinceramente pelo erro. Primeiro, vou voltar para a biblioteca para pegar os livros que não consegui pegar ontem. E se Jeffrey estiver lá, terei que me desculpar. Mas assim que abriu a porta diante dela, Jeffrey estava parado com uma expressão furiosa, os olhos brilhando de raiva. Ele diz, você... Erin se encolheu, assustada com o tom de Jeffrey. Ele ergueu um papel diante dela. Isso! Com os olhos arregalados, Erin viu os círculos vermelhos marcados no papel. Os 3 lugares que você mencionou, certo? Você tem certeza de que estão corretos? Erin piscou, confusa. Desculpe, o que está acontecendo? Ela olhou para o papel novamente, vendo as correções feitas por Jeffrey. Não pode ser que você veio até aqui apenas para descobrir isso. Sim, tenho certeza de que essas são as partes erradas. Jeffrey ajeitou os óculos com um pequeno sorriso. Eu sabia, confusa. Então, qual é a razão? De repente, desde quando você tem espionado minha investigação? A Erin congelou. Desculpe? Ela piscou várias vezes, tentando entender. Não, foi a primeira vez que li o diário ontem. Jeffrey perguntou se ela achava que ele acreditaria naquilo. Você encontrou um erro em tão pouco tempo. E não apenas um, mas 3. Essa investigação não é algo que se possa compreender apenas folheando. A Erin explicou que é muito boa em matemática. O cientista maluco perguntou se ela era boa com equações, sem mencionar as equações complexas da fórmula. A Erin respondeu que, mesmo em equações complexas, a subtração e a adição. Ao julgá-la, a Erin disse que, se ele não acreditava, podia testá-la. Enquanto ele fica parado, coloca a mão no queixo e pensa em um teste. Ele entrega uma folha e diz para ela dizer se e verdadeiro ou falso. Ela olha a folha de papel e dizia que mesmo se nascesse novamente, ainda não sabia muito sobre fórmulas de magia tecnológicas. Ela coloca a folha na mesa e diz, aqui mesmo. O Jeffrey diz, ótimo. Jeffrey observa atentamente enquanto Erin revisa os documentos à sua frente. Ele atesta, entregando página por página. A Erin, sem hesitar, pega um dos papéis e analisa com precisão. Aqui está uma. Jeffrey espera a resposta dela. Então, o que acha disso? Ela examina rapidamente e responde com confiança. Esta página não tem erros. Isso é incrível. Ele ajeita os óculos e a encara. Você realmente resolveu tudo isso em sua cabeça? Sobre a mesa, uma pilha de papéis revisados por Erin se espalha. Jeffrey olha para os cálculos, ainda processando o que aconteceu. Não só isso, sua velocidade para calcular, Erin sorri de forma travessa. Fufu, você deve estar surpreso. Erin se lembra do passado. Desde criança, era extraordinária no orfanato, destacando-se por sua inteligência. Esse talento foi o que lhe garantiu o patrocínio da família Brownell em sua vida passada. Sem mencionar que ela pode resolver esses cálculos de olhos fechados, o Jeffrey diz que com sua rapidez de cálculo, ele pode deixar ela enquanto ele revisa. Então poderiam encontrar a causa dos erros enquanto ela estiver comigo. Ele pergunta quantos anos ela tinha enquanto a garota nervosa diz, eu tenho 7 anos. Ele fica surpreso que ela disse 7 anos e diz, você ainda bem jovem.
Bem, isso não é um problema. Ele pedia para ela ir ver ele aquela tarde. Ela pergunta se então deveria ir para a biblioteca, enquanto o Jeffrey saía dizendo que não, era para ir para a sala de estudos dele. Sua sala de estudos? Mas por quê? Ele fala que ela era a sua assistente a partir daquele momento. A garota pergunta nos seus pensamentos o que ele estava falando. Ela só queria chamar a atenção do Jeffrey, mas não importa como ela veja, ser assistente parece uma relação profissional do que familiar. Ele fala que tem algo para dizer para ela, então não deveria esquecer de ir. Ele primeiro se prepararia. A garota diz, mas eu... Ele interrompe, dizendo que, por sinal, com as mãos no bolso, pergunta o que ela gostava. A garota confusa questiona como assim? Ele estava falando de lanches. Certamente ela tem algum lanche que gostava. E a garota surpresa começa a pensar, um lanche que eu gosto. Ela realmente gosta de muitos lanches, mas não pode comê-los com frequência porque são caros. Até agora, ela se vê em uma posição em que tem medo de ser chamada de parasita. A Erin disse que queria biscoitos. Jeffrey fica surpreso. Ele pergunta se isso era realmente o que ela gostava. Enquanto ela disse que era realmente saboroso, Jeffrey respondeu que entendeu e se despediu da pequena. Já nas portas de sua sala, Erin se sentia nervosa de alguma forma. Ela ainda não conseguia acreditar que ele a havia feito sua assistente. Embora fosse uma situação melhor do que o primeiro cenário que imaginava, ser adotada por Havenick e acabar morrendo depois de trabalhar tanto quanto em sua outra vida, ela se repreendeu por fazer suposições precipitadas. No fim das contas, aquele cientista maluco era sua única opção naquela situação. Agora que tudo isso havia acontecido, Erin queria garantir que conquistaria o afeto de Jeffrey. Ele a chamou para entrar. Assim que abriu as portas, ficou impressionada com a imensa sala, realmente espetacular e bem organizada, pensou a pequena. Jeffrey a chamou e apontou para um assento, dizendo que aquele era seu lugar provisório. A Erin, ao ver o tamanho, pensou que havia sido feito especialmente para ela. O cientista explicou que havia pedido ao mordomo para improvisar algo rapidamente, mas que providenciaria um melhor na próxima vez. Ela agradeceu. Jeffrey pediu que ela aguardasse um momento, pois estava quase terminando o que fazia. Também recomendou que comesse o que estava na mesa enquanto esperava. A Erin olhou para a mesa e se perguntou se seriam os biscoitos que havia pedido. Ao começar a abrir a bandeja, pensou que talvez ele mesmo os tivesse preparado, mas de repente se encantou ao ver a refeição que recebeu, uma torta de creme de morango. Ela não estava entendendo nada e perguntou se realmente poderia comer. A Erin começou a se servir e, ao provar, ficou apaixonada pelo sabor. Era delicioso. A combinação requintada de morango e creme era inigualável. Ela pensou que nenhum outro bolo que provasse poderia se comparar àquele. De repente, passou a enxergar o cientista maluco de outra forma. Começou a encará-lo, questionando mentalmente quem teria dito que ele era excêntrico e assustador. Agora, só via um rapaz bonito. Jeffrey, percebendo que ela havia devorado tudo de uma vez, perguntou o motivo. De barriga cheia, Erin pediu desculpas, explicando que era a primeira vez que comia algo tão delicioso. Jeffrey se virou e, antes de qualquer coisa, pediu que ela limpasse a boca antes de falar. E ela se pergunta, o que há com minha boca? Ela se olha no reflexo do garfo e se assusta com sua boca cheia de creme. Ela agradece por ele ter avisado, e ele se pergunta se não era o suficiente. E se ela queria mais, ela dizia que não precisava e estava satisfeita. Ele comenta que daria tudo o que ela quisesse. Então não precisava comer tão rápido. Se ela trabalhasse ali, ele daria todos os lanches que ela quisesse. E já que ele estava de costas evitando o contato visual, a garota se pergunta se ele estava envergonhado. Talvez... Ela pergunta se foi ele que fez, e ele comenta que ele era muito exigente, e ela se impressiona dizendo que sabia que o Jeffrey era um gênio, mas ela não conseguia acreditar que ele também sabia fazer bolos deliciosos. Agora para ela ele parecia um deus, e ele comenta para ela que de qualquer forma bastava a conversa. Ele falava que iria explicar o que ela teria que fazer, então era para seguir ele. Ele pediu que ela pegasse este livro primeiro, pois ele mesmo o escreveu e ainda não viu um livro no Império que o supere. Erin agradeceu e começou a ler. Jeffrey disse que só estava emprestando e que não costuma emprestar seus livros para qualquer um.
O cientista maluco explicou que, agora que os níveis de açúcar da pequena se estabilizaram, seria melhor começarem. A Erin perguntou como assim, níveis de açúcar? Ele respondeu que, para pessoas como eles dois, gênios que precisam usar o cérebro, algo doce é essencial, pois o açúcar ajuda o cérebro a funcionar. Em seus pensamentos, a Erin agradeceu por ele chamá-la de gênio, mas isso significava que o bolo anterior era um combustível para que ela trabalhasse? Ela ficou em alerta. Jeffrey se aproximou com mais papéis e explicou que, como de manhã, ela apenas encontraria os erros. Erin perguntou o que seria tudo aquilo e percebeu que talvez estivesse sofrendo exploração infantil. O cientista maluco disse que prepararia chocolate e bolo de maçã no dia seguinte, fazendo a pequena sonhar com seu lanche. Ela se sentiu motivada a trabalhar duro. No dia seguinte, andando pelos corredores, a Erin pensava que a Magitech seria a forma perfeita de atrair Jeffrey, mas não esperava que funcionasse tão bem. Foi tão eficaz que suas preocupações anteriores se mostraram infundadas. A Erin acreditava que, se continuasse mostrando interesse nesse campo, enquanto o ajudava com sua pesquisa, o afeto dele por ela naturalmente cresceria. E quando esse afeto atingisse o máximo, ela o convenceria sutilmente a adotá-la. Então, viveria seus dias confortavelmente na casa Brown, aproveitando o resto de sua vida. Enquanto a Erin saltitava pelo corredor, 2 rapazes a avistaram de longe e gritaram, chamando-a de intrusa. Um deles perguntou o que ela estava fazendo na casa principal. O primeiro se chamava Abelon, enquanto o de trás era Beimer. Erin já imaginava que os encontraria, pois eram filhos de Heavenik, mas continuavam tão rudes como sempre. Ela disfarçou e perguntou por que estavam chamando-a de intrusa. Abelon, nervoso, virou-se para o irmão e perguntou por que a chamavam assim. A Erin pensou que, a julgar pela reação deles, provavelmente já a haviam incomodado mais de uma vez. Quando era assistente de secretária, tinha que limpar a bagunça deles e se curvar perante sua presença, mas agora estava no mesmo nível que eles. Então, não havia razão para se sentir inferior. Os dois, confusos, queriam saber se ela estava rindo da situação e perguntaram se havia comido algo que não lhe fez bem. A Erin se desculpou e disse que estava ocupada, perguntando se poderiam conversar depois. Abelon perguntou se ela havia enlouquecido, apontou o dedo para sua testa e questionou como ela ousava dizer isso para eles, chamando-a novamente de intrusa e exigindo saber por que diabos estava na casa principal. Ele perguntou se ela não ia chorar. A Erin mandou que ele parasse de chamá-la de intrusa e perguntou se gostariam que ela começasse a chamá-los de irmãos Xixi. Os dois ficaram apreensivos e se perguntaram como ela sabia disso. A secretária costumava ouvir a mãe deles se lamentando dia e noite sobre isso enquanto ela trabalhava. A Erin respondeu que, de qualquer forma, manteria segredo, mas pediu que parassem de incomodá-la, pois estavam fazendo coisas que nem mesmo ela, como irmã mais nova, faria. O garoto a questionou. Irmã mais nova? Como você é nossa irmã? Ele pensava que algo estava errado e que agora ela estava se sentindo superior só porque tinha informações vergonhosas sobre eles. Ele perguntou se ela achava que iam deixar isso passar tão facilmente. A Erin refletiu que era impossível argumentar com eles e saiu correndo. Abelon gritou, perguntando se ela achava que podia simplesmente ir embora, e disse que, se quisesse sair, que fosse pelo caminho das intrusas. Continuaram implicando com ela. A Erin perguntou o que aconteceria se recusasse a passar. Abelon respondeu que, então, ela não daria mais nenhum passo. A pequena se posicionou e questionou por que deveria fazer o que ele mandava. Pediu que aceitasse seu conselho enquanto ela ainda estava sendo boazinha e ordenou que ele se afastasse. Beimer comentou que ela estava agindo de forma muito estranha naquele dia. A Erin retrucou, perguntando o que o Duque diria se soubesse disso. Abelon perguntou se ela estava ameaçando-os. Ele ergueu a mão para puxar os cabelos dela, chamando-a de pestinha, e gritou, perguntando se ela ia contar para o avô, chamando-a de fofoqueira. Ele disse que seu avô não se importava com uma órfã como ela e ordenou que Erin desaparecesse naquele momento. Ele exigiu que ela calasse a boca e mantivesse a cabeça baixa, como uma órfã deveria fazer. A Erin tacou o livro em seu rosto e perguntou o que havia de errado em ser órfã. Ela preferia ser órfã a ser um lixo como eles. Beimer, preocupado, avisou que a testa de seu irmão estava sangrando.
A Erin, agitada, começou a balançar o livro, mandando-os sumirem dali. Baimer a chamou de intrusa louca e pediu que seu irmão fosse embora com ele. Mas Abelon, tomado pela raiva, avançou novamente para cima de Aerin, gritando que a intrusa havia acabado de bater nele. Ela pediu que a soltasse, mas ele ameaçou: "Você está morta agora." Abelon queria garantir que seu pai fizesse o mesmo com ela. Os três foram para o escritório de Havenick. Seus filhos exigiram que ele castigasse Aerin. Baimer acusou a intrusa de ter batido em seu irmão. Havenick ficou surpreso. "Uma garotinha bateu em você?" Ele olhou para Aerin e perguntou: "Você de novo?" Queria entender por que estavam brigando dessa vez. Abelon afirmou que apenas perguntaram por que ela estava na casa principal e que ela começou a chamá-los de irmãos Xixi. Depois o agrediu com o livro que carregava. Aerin pensou que aquela era uma mentira tão óbvia. O garoto prosseguiu, dizendo que ela devia se comportar assim porque cresceu sem pais. Ele empurrou Aerin e exigiu que seu pai a castigasse. Havenick mandou que fizessem silêncio. Seus filhos haviam apanhado de uma menina menor que eles. Ele se aproximou de Aerin e perguntou por que ela simplesmente não pedia desculpas aos seus irmãos e encerrava aquilo de uma vez. Aerin pensou que não havia sido ela quem começou aquela briga sem motivo. Foi ferida injustamente e agora diziam que deveria pedir desculpas primeiro? Depois de ser chamada de aproveitadora, órfã e até mesmo ter seu cabelo puxado? Havenick perguntou se ela não ia responder e disse que o máximo que ela deveria fazer era ficar calada como um rato. Ele queria saber como ela ousava ignorar suas palavras.